Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, quarta-feira, nós vamos aqui continuar a leitura do livro Mamãe, Sempre a Mamãe, de Sophie Hellinger, o significado da mãe para a nossa felicidade plena. Então, hoje eu vou iniciar no capítulo 2, tá? O capítulo 2, ele traz o quê? Ele traz as consequências biológicas para todo ser humano de uma gestação. Então, ele traz as consequências biológicas para o organismo da mãe e do filho, tá? Mais do que o olhar espiritual que a constelação familiar nos traz, a Sophie relata neste capítulo essas consequências biológicas que explicam um pouco do que a constelação nos traz, tá? Então, eu vou ler o capítulo 2 e parte do capítulo 3, um pedacinho. Por quê? Não vou ler todo o capítulo, porque eu não posso trazer na íntegra todos os livros. Então, você que está aí assistindo a live, compre o livro. Esse livro tem uma mensagem profunda do significado da mãe para a nossa felicidade, principalmente aquelas pessoas que conscientemente falam que não amam a mãe, que não tem conexão nenhuma com a mãe, que a mãe só trouxe estragos para a vida dele ou dela. Essas pessoas elas não têm a noção de que o corpo dela está tomado pelas células da mãe e que influencia a vida dela esse pensar em relação à mãe. Então, esse olhar para a mãe é extremamente importante para a felicidade dela, independente do que tenha acontecido entre mãe e filho, entre mãe e filha. Então, esse livro é um olhar profundo para nós mesmos e para a nossa mãe. Somos todos filhinhos da mamãe. Nunca mais, na vida, dois seres humanos estarão tão próximos quanto na gravidez. Por 9 meses, o filho mora na mãe. Um corpo dentro de outro corpo. Essa é a possibilidade e a forma mais poderosa de proximidade que uma pessoa pode imaginar. Muito mais próximos do que estavam o homem e a mulher quando seu filho foi concebido. Nesse processo, a criança criou uma espécie de suíte na casa da mãe. Caso contrário, essa vida sob um teto, em sentido figurado, não seria possível. Pois, apesar da proximidade, ambos os organismos precisam ficar separados um do outro em seus sistemas circulatórios. Essa tarefa é assumida pela placenta. Ela fornece, através do cordão umbilical, tudo o que é necessário para o filho. Apenas as menores partículas, como nutrientes, oxigênio ou alguns medicamentos, podem ultrapassar essa barreira. Pelo menos é o que se pensava até bem pouco tempo atrás. Por muito tempo, acreditava-se que a placenta obstruía por completo a troca celular entre os organismos, que era insuportável para o sistema imunológico. Todavia, essa concepção já foi refutada cientificamente. A placenta concede a transferência de células-tronco do bebê, que também permanecem no corpo da mãe após o parto. Olha só,
Então, as consequências biológicas não são unicamente para o filho. Não só as células da mãe ficam no filho, mas também as do filho ficam na mãe, após o parto. Essa transferência celular também se dá na direção contrária. É assim que podem ser encontradas células maternas no organismo da criança por toda a vida. Mãe e filho estão, portanto, ainda mais próximos do que se acreditava até então. Essa transferência celular é chamada de microquimerismo. O conceito é derivado do grego, quimera, um ser fantástico com uma cabeça de leão, um corpo de cabra e um rabo de cobra. Na biologia são chamados de quimeras os organismos constituídos de células geneticamente distintas. Por exemplo, plantas enxertadas. No nível micro das células, isso significa para os seres humanos. Somos seres mistos da mãe e do filho. Todos nós somos filhinhos da mamãe. Estamos forte e mutuamente entrelaçados indissoluvelmente. Ok? Então aqui a gente já vê nesse primeiro parágrafo do livro o quanto nós estamos conectados à nossa mãe, independente de nós gostarmos ou não, independente do que aconteceu lá na sua gestação, no seu nascimento, na sua infância, independente do que a sua mãe conseguiu te entregar como educação, conseguiu te entregar de carinho, de atenção, independente disso, você está intimamente ligado a ela, querendo você ou não. Então, o fato de você ter ficado 9 meses na barriga dela, ter ali sobrevivido a essa gestação, independente dela ter tentado te abortar ou não, do que tenha acontecido, eu sempre falo para os meus clientes, independente do que aconteceu pós-concepção, se apegue e agradeça a vida, a concepção. No momento da sua concepção, seus pais foram perfeitos. No momento da sua concepção, seus pais foram perfeitos. E é a isso que nós devemos olhar para a vida, para o que foi possível. Foi possível eles me conceberem, eu ficar ali por 7, 8, 9 meses na barriga da minha mãe e nascer. Então, tudo que aconteceu pós-concepção, nós olhamos para o pai e para a mãe meio que separado. A imagem do pai, do homem, a imagem da mãe, da mulher. Nós somos seres humanos, todos falhos, por mais que a gente queira, por mais que a gente se dedique aos filhos, por mais que nós desejamos fazer o melhor, nem sempre nós conseguimos, ok? Já nos anos 60, pesquisadores já observaram uma troca celular entre mãe e bebê durante a gravidez. Essas células tronco do sangue e da placenta podem se dividir infinitamente e se diferenciar em diferentes tipos de células. No ano de 2010,
pesquisadores do Instituto de Biomedicina de Singapura constataram na observação de camundongos que as células podem ser encontradas até mesmo no cérebro do rato-mãe e que claramente se integraram na rede celular. Então foi constatada que as células do bebê, do filho, podem ser encontradas, as células do bebê no cérebro da mamãe rato, tá? Entre os pesquisadores de primeira linha de microquimerismo está J. Lee Nelson, do Centro de Pesquisa sobre o Câncer, em Seattle. Nelson e seus colegas conseguiram, há poucos anos, comprovar a existência de células estranhas no cérebro de mulheres que aparentemente provinham de células de seus filhos homens. Também é possível detectar o DNA das filhas no cérebro da mãe, mas isto é mais complexo, porque é mais difícil distingui-lo do da mãe. Nelson parte da hipótese que todo ser humano é microquimera, já que cada um de nós recebe as células de nossa mãe antes do nascimento. Mas vai muito além disso. A cada gravidez subsequente, a mulher recebe células do filho que está carregando. Assim também, aqui, as células mãe migram para cada outro filho. Até mesmo as células de irmãos nascidos antes podem ser transferidas através de seu sangue, como cientistas já provaram. Foram descobertas células masculinas no sangue do cordão umbilical de meninas, que têm um irmão mais velho. A Sophie traz a biologia, o que acontece biologicamente no nosso corpo. Foi descoberto que no sangue de um bebê, de uma irmã mais nova, encontra-se células do irmão mais velho. Nós somos um conglomerado de pessoas e no nosso corpo está rodando as células de diversas pessoas, tá? Aqui foi provado biologicamente que as células da mãe estão em mim, que as células dos meus irmãos mais velhos estão em mim. E isso ainda não é tudo. As células fetais dos irmãos mais velhos passam para os mais jovens. Em termos concretos, isso significa que o segundo filho obtém células maternas e as do primogênito. A terceira criança, então, também recebe células maternas e células fetais dos dois irmãos nascidos antes dela. Existe, portanto, não apenas uma linhagem de sangue, mas também uma comunidade celular entre mães e seus filhos, indo além até de seus irmãos e irmãs. Com isso, a mãe e seu filho, ou filha caçula, são seres mistos. Somente o primogênito tem apenas as células da mãe, mas transmite, por sua vez, suas células fetais aos seus irmãos e irmãs através da mãe. Sobre esse pano de fundo, explica-se o papel primordial do primeiro filho em muitas culturas e também na nobreza. Como primogênito e herdeiro, ele é o primeiro da linhagem sucessória. Disso resulta a ordem da linhagem dos irmãos. Já há séculos, parecia haver um vislumbre místico a respeito do que hoje chamamos de microquimerismo.
Assim, explica-se como os membros de uma família estão mutuamente entrelaçados por gerações a fio. Então, aqui explica biologicamente esse entrelaçamento das gerações anteriores. Uma outra descoberta científica é especialmente espantosa. Não é decisivo para a transferência celular que o filho tenha nascido da mãe. Já no primeiro trimestre, são encontradas células fetais no sangue da mãe. E mesmo depois de um aborto espontâneo ou provocado, encontram-se até mesmo mais células do que em uma gravidez levada a termo. Isso significa: todas as crianças abortadas de forma espontânea ou provocada ou natimortas continuam vivendo no corpo da mãe e também no corpo dos seus irmãos e irmãs que nasceram depois. Eles estão gravados, portanto, não apenas na memória da mãe, mas também em seu corpo e da mesma maneira no corpo de seus irmãos e irmãs. Olha que lindo, gente. Mesmo as crianças que foram abortadas, as células dessa criança abortada continuam na memória da mãe e no corpo da mãe. Eu tive 2 abortos. A minha primeira gestação eu perdi de poucos dias. E a segunda gestação, que foi a gestação do Eduardo, que hoje tem 16 anos, ele era gemelar de uma outra criança. E no 3º mês, essa criança parou de desenvolver. E aí a gestação seguiu até o final e nasceu só o Eduardo. Então, as células dessas crianças que não nasceram continuam no meu corpo, no corpo do Eduardo, no corpo da Valentina e do Leonardo. O Leonardo, que é o último filho, o 5º filho por ordem, né, de gestação de crianças, ele recebe do primeiro, que eu perdi, do segundo, do Eduardo, que é o 3º, da Valentina, que é a 4ª, ele recebe células de todos os irmãos. Muito lindo, né? Essas descobertas podem, sem dúvida, ser vistas como prova científica do que sempre se mostrou nas constelações. Crianças que morreram antes do nascimento, sejam abortadas de forma provocada ou espontânea, continuam presentes no sistema familiar e têm seu próprio lugar nele. Contei minhas observações para uma médica amiga há algum tempo. Desde então, ela sempre pergunta para cada novo paciente, antes do primeiro tratamento, sobre seus irmãos e irmãs. Ela desenvolveu um sistema de como reconhecer em qual lugar o paciente está na linhagem de irmãos. Se o paciente se encontrar em seu devido lugar, o tratamento medicinal é, na maioria das vezes, bem sucedido. Se o paciente encontrar no seu devido lugar. Se nós estamos no nosso lugar de origem correto, se no meu sistema familiar, minha mãe teve 4 abortos antes de eu nascer. Então, essas 4 crianças que foram abortadas estão em mim, além do meu irmão mais velho, Cláudio, do meu outro irmão mais velho, Peterson. Então, em mim estão as células da minha mãe e de mais 6 irmãos,
4 não nascidos e 2 nascidos. Isso explica o que a constelação nos traz. Muitas vezes nós estamos fora do nosso lugar no sistema de origem. E eu, que sou a caçula, a mais nova, saía muito do meu lugar. Como que você saía do seu lugar, Cleia? Tentando dar pitaco, tentando não, eu dava pitaco na vida da minha mãe e dos meus irmãos. Eu apontava o que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer, como deviam fazer, como não deviam fazer. Então, eu estava totalmente fora do meu lugar, porque eu não sou a terceira filha. Eu sou, na verdade, a 7ª filha. Quando nós entendemos qual é o nosso lugar dentro do sistema de origem, nós conseguimos ir para a vida no nosso lugar, no sistema de origem e no nosso lugar no sistema atual. Qual é o sistema atual? Meu marido e meus filhos. Se eu não estou localizada no meu sistema de origem, no meu lugar, eu sou primeira filha, segunda, terceira, qual é o meu lugar? Eu sou filha, eu não sou mãe dos meus irmãos e nem mãe dos meus pais. Eu vou para o meu sistema atual, no meu lugar. E aí eu saio daquela posição de querer mandar em quem? No marido. Muitas vezes, inconscientemente, nós mandamos em todo mundo, ditamos as regras. Por quê? Justamente porque nós estamos fora do nosso lugar. E isso, estar fora do nosso lugar, traz consequências, tá? Traz consequência. Nós compensamos. Um exemplo, uma mulher que está fora do lugar dela, que ela assume tudo dentro da casa dela, ela trabalha fora, ela assume o papel masculino da família, ela decide tudo, ela faz tudo. No início até pode ser bem legal, eu falo isso por experiência própria. No início pode ser até bem confortável para você. Que foi o que aconteceu comigo. Eu assumia tudo, eu fazia tudo. Porém, quando os nossos filhos nascem e nós temos que fazer tudo, nós temos que decidir tudo, nós temos que cuidar de todas as coisas dentro de casa, nós temos que cuidar de todas as coisas fora de casa, nós não deixamos os nossos maridos assumirem a posição deles de homem e nós tomamos conta de tudo. Vai ficando o quê? Pesado. E essa postura de Mulher Maravilha pode ser muito bonita por um tempo, mas depois vai pesar para você. Então, é importante que você, no seu sistema de origem, esteja no seu lugar. Qual é o meu lugar? Sou primeira filha, segunda, terceira, quarta, minha mãe teve um aborto. Converse com a sua mãe, converse com seus pais, se vocês ainda têm eles vivos, e perguntem: mãe, você teve algum aborto? Somos só nós, 2, 3? Aconteceu alguma coisa? Muitas vezes pode ter acontecido um aborto espontâneo muito no início, e aí a mãe nem sabe. Então existem meditações sistêmicas para que a gente encontre o nosso lugar no sistema. Eu vou gravar essa meditação sistêmica para nós encontrarmos o nosso lugar e vou disponibilizar no YouTube e no Spotify. Se o paciente se encontrar em seu devido lugar, o tratamento medicinal é, na maioria das vezes, bem sucedido, pois os filhos que morreram antes de seu nascimento também têm efeitos sobre o plano inconsciente de seus pais, especialmente o da mãe.
e de seus irmãos. Acerca disso, gostaria apenas de dar um exemplo. Em um seminário, uma participante contou para mim, desde a tenra idade, ela sempre tinha certeza de ter 2 irmãos mais velhos, mas era a filha única de seus pais. Quando ela estava no começo de seus 30 anos, ela ficou sabendo pela mãe que tinha abortado 2 filhos alguns anos antes do nascimento de sua filha. A mãe também sabia o gênero dos filhos abortados. Eram meninos. Então a mãe tinha abortado 2 meninos e não havia contado para a filha. Como a filha tinha aquela sensação de ter 2 irmãos, mas nunca havia perguntado para a mãe, ficou a sensação nela, mas ela só perguntou à mãe se ela tinha irmãos depois de um seminário de constelação familiar. Não apenas a mãe, mas também sua filha estava entrelaçada através da troca celular com as crianças abortadas. Aqui já deve ficar claro para qualquer pessoa o que significa esse entrelaçamento para a gestação de uma criança em uma barriga de aluguel e quais as consequências especiais uma gravidez como essa traz consigo para a mãe, para a criança e para os irmãos, né? No caso de uma gestação de em uma barriga de aluguel. As consequências vão ficar para a mãe que alugou a barriga, que vai ficar com as células dessa criança, e essa criança vai ficar com as células dessa mãe, né, dessa barriga de aluguel. E os irmãos dela vão receber também. Tá, então aqui no capítulo 3, efeitos da transferência celular, é uma linguagem bem técnica. Eu vou ler só um pedaço desse capítulo, tá? Para não ficar muito cansativo e também já seguir a premissa de que não podemos ler todo o livro online, tá? Então, se você quer, né, eu recomendo que você compre o livro Mamãe para Sempre Mamãe, o significado da mãe para a nossa felicidade plena. O ginecologista Johann Huber, professor na Universidade de Medicina de Viena, dá o seguinte exemplo. Suponhamos que uma mãe de 40 anos de idade tenha carregado células-tronco embrionárias por 9 meses e dê à luz a criança por cesariana. Com seu velho material celular de 4 décadas, ela precisaria de algumas semanas para se restabelecer da cirurgia pesada. Porém, ela não tem esse tempo, afinal de contas, o bebê precisa dela. Por isso, as células-tronco fetais se colocam imediatamente ao trabalho. Elas são jovens, potentes e rápidas. Então, as células-tronco fetais da criança agem em nosso corpo para que a recuperação da cesariana seja mais rápida, tá? Além disso, as células-tronco assumem também uma função assim chamada cosmética nas mães. É assim que mulheres demonstram uma beleza especial após o parto, graças à força de regeneração das células-troncos do bebê. Essa poderia ser também a razão pela qual, na maioria das vezes, mulheres vivem mais do que homens. É errôneo, portanto, assumir que os desgastes da gravidez e do parto, especialmente se forem muitos, arruinariam o corpo feminino. Muito pelo contrário, muitas gestações
parecem até mesmo ser um elixir da vida. Pressuposto que tudo ocorra sem complicações, mulheres que tiveram muitos filhos parecem mais jovens do que aquelas que tiveram poucos filhos ou nenhum. Células fetais ainda operam de outras formas no corpo da mãe, como células tronco. Elas se inserem na musculatura do coração materno e fortalecem-no. Acerca disso, experimentos têm mostrado que as células jovens se anexam preferencialmente no torso, no coração e no pulmão. Essas células têm um ciclo de vida de 1 década. Todavia, isso pode ter algo não tão bom assim. É assim que foi comprovado recentemente que uma intoxicação gestacional, assim chamada pré-eclâmpsia, é na verdade uma intoxicação com células tronco fetais. Em casos normais, há no corpo da mãe uma célula infantil para 1 milhão de células próprias. Na pré-eclâmpsia, por sua vez, é uma célula fetal para apenas 1000 células próprias. Então aqui ela dá a visão do lado positivo e do lado negativo. Como em tudo na vida, existem também, com relação à transferência celular, lados bons e ruins. Ainda assim, o microquimerismo é impressionante plano magistral da natureza. Isso não apenas do ponto de vista da medicina. Visto de maneira holística, ele leva os seres humanos até mesmo para uma outra dimensão. Ele conecta todo o indivíduo de maneira indissolúvel à sua família, e isso por gerações a fio. Mas, acima de tudo, ele estabelece uma conexão entre mãe e filho, que é irrepetível e indissolúvel em toda a criação. Nisso, deve-se lembrar que cada célula tem seu próprio sistema imunológico, seu metabolismo, sua consciência e sua inteligência. Se continuarmos a acompanhar o raciocínio, então seria possível chegar no caso da rejeição da própria mãe, até mesmo a um efeito igualmente nocivo à saúde, por meio da inteligência e da reação das células. Tenho clareza de que esse raciocínio é ousado, mas em muitas constelações podemos observar repetidamente as consequências fatais no corpo de uma pessoa que rejeita sua mãe. Uma doença nunca pode ser observada como um acontecimento isolado, pois tudo sempre está conectado e vinculado com tudo aquilo que estivera conectado outrora. Então, ela traz uma visão aqui mais holística de uma pessoa que recusa a própria mãe. O quanto as células da mãe que está no corpo dessa pessoa, né? As células da mãe estão ali e ela conscientemente recusando a própria mãe pode adoecer o próprio corpo. Mas o filho não pode surgir sozinho pela mãe. Ele é obviamente também tem um pai, mesmo que este não tenha sido mencionado por mim até agora. Ele desempenha, mesmo assim, um papel grande e significativo. Pois nunca se deve esquecer que, mesmo que tenham se separado em algum momento, os pais do filho se amaram um dia. Esse vínculo permanece indissolúvel, especialmente quando dele nasce um filho. Até mesmo quando o ex-parceiro
os ex-parceiros, mantêm um comportamento estranho e muitas vezes também hostil em um divórcio após ele, em larga medida em detrimento da pessoa que pratica a rejeição. Na separação dos pais, o filho se encontra em um dilema. Ele até tem um vínculo interno profundo com a mãe, por conta daquilo que já escrevi aqui. Mas o papel do pai também precisa ser tomado em consideração. Em via de regra, filhas responsabilizam a mãe pelo rompimento do vínculo dos pais, pois a mãe é vista como a parte mais forte do vínculo. O filho, por isso, se coloca ao lado do mais fraco, ou seja, do pai. O que significa aqui mais forte? Por natureza, mulheres são mais resistentes e mais vulneráveis a riscos, dada a sua constituição corporal e espiritual. Já a gestação e o parto mostram que elas aguentam mais e são capazes de suportar mais. Além disso, quando se interpreta a ciência de maneira ampla, a vida da mãe não começa do ponto de vista microquimérico, apenas a partir de seu primeiro parto. Assim, com base na epigenética, é possível vislumbrar a quais sofrimentos, tais como pobreza, guerra e fome, as gerações antes dela foram expostas e como eles, ainda hoje, podem estar presentes nela e vir a se manifestar. É provavelmente por essa razão que a filha reage inconscientemente rejeitando a mãe, pois ela espera poder escapar das possíveis consequências do vínculo com os antepassados, conforme comprovado pela epigenética. Então, foi comprovado pela epigenética que o que aconteceu com os nossos ancestrais atuam em nós. Nós gostando ou não, querendo ou não, o que aconteceu com eles atua em nós. Por isso é tão importante buscar ajuda profissional, psicológica, terapêutica e espiritual. Nós, sem uma ajuda psicológica, terapêutica e espiritual, sofremos muito. Se todos os pais estivessem conscientes desse processo, haveria nos tempos atuais muito menos filhos dependentes de álcool ou drogas. Em exercícios com participantes de seminários, tenho sempre observado o seguinte: ninguém consegue imaginar o quanto os próprios pais se amavam outrora. A esse respeito, uma meditação. A meditação, gente, eu vou gravar e vou disponibilizar no YouTube e no Spotify, tá? Então, eu vou trazer a meditação para que a gente encontre o nosso lugar no sistema de origem. E daí eu vou disponibilizar também essa meditação, olhar para a mãe e para o pai, ok? Então, querendo ou não, o que aconteceu com os nossos ancestrais atuam em nós de uma maneira diferente em cada irmão. Cada um está vivendo o seu próprio destino, cada um se conectou com um determinado momento do sistema dos nossos ancestrais, ou mesmo da mãe. Aqueles filhos mais novos receberam toda essa carga genética dos irmãos mais velhos, como nós vimos aí na leitura. Então, como eu falei, é muito desafiador nós conseguirmos passar pelos desafios sem uma ajuda psicológica, terapêutica e espiritual.
Hoje existem várias ferramentas disponíveis, gratuitas na internet, então busque ajuda. Principalmente se você se desconectou, se aconteceu um amor interrompido em direção à mãe. Busque ajuda, tá? Então, ficamos por aqui com a leitura. Semana que vem nós iniciamos no capítulo 4, tá? O efeito de família Sterling, original Hellinger. Comentem, compartilhem para que ela chegue a mais pessoas que necessitam dessa visão e desse olhar da Sophie Hellinger. Mamãe, sempre a mamãe. O significado da mãe para a nossa felicidade plena. Ok? Tchau, até mais.